Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. Muito feliz de estar aqui com você mais uma vez e compartilhar aquilo que fez sentido na minha cachola, né? E compartilhar a palavra de Deus aqui. A gente vive hoje numa sociedade que todo mundo, de alguma maneira, almeja ser grande, almeja grandeza, almeja subir de posição, subir de cargo, ter relevância, não sei, fazer com que as pessoas o respeitem, ou até mesmo que se lembrem dele. Então, assim, todo mundo tem esse contexto, seja ele da maneira mais chula, mais complexa, ou até mais mirabolante, vou colocar assim, tá? Todo mundo já tem algum objetivo, talvez quer ser o melhor aluno na escola, talvez quer ser o melhor jogador de futebol do seu bairro, talvez é, quer se tornar um médico de sucesso, um engenheiro de sucesso, quer se tornar um empreendedor de sucesso, né? Tornar-se grande. E assim, eu não vou dizer que sonhar e ter objetivos é errado, mas nosso coração não pode ficar só nisso. E para não ficar nas minhas palavras, vamos lá na Bíblia, que a palavra nos fala, lá em Mateus 20, 25 e 26. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. 27 para complementar, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Gente, muito direto e claro o que Jesus fala para nós aqui. Se você está um pouco perdido, é quando a palavra está se referindo ao momento em que a mãe de Tiago e João pede a Jesus, né, nos versos anteriores aí, para quando, né, Jesus se sentar no trono, um possa sentar à direita e outro à esquerda, né? Essa é a passagem. E aí os outros discípulos escutando isso ficam chateados. Poxa, por que só os dois e não os 12? Entende? Essa é o contexto dessa passagem. E quando Jesus toma a palavra, ele começa a falar sobre isso. Vocês querem ser grandes? Tudo bem, então sejam servos. Vocês querem ser cada vez mais profundos? Querem ser cada vez mais respeitados? Então seja você o primeiro a ser serviçal. Thales, então para eu ser grande, para eu alcançar aquilo que eu estou procurando, eu tenho que ser servo? Pronto. Nessa passagem fica claro falando sobre os discípulos, mas há uma outra passagem que eu não me recordo agora, eu sei que está no Novo Testamento, mas eu não sei aonde se encontra, porque vem agora na mente, quando Jesus fala sobre que nascido de mulher não há maior que João Batista, mas o menor ou o mais inferior do reino de Deus é maior que ele. Ou seja, o que ele está falando sobre nascido de mulher? Está querendo falar que ser humano não vai haver maior do que João Batista. Mas celestialmente, João Batista perde para o mais fraquinho dos céus, do reino de Deus. Mas qual que é a finalidade disso? Cara, João Batista, ele é o amigo do noivo, sabe? E eu gosto muito do que João Batista representa para nós hoje e deveria representar cada vez mais. E nós precisamos entender cada vez mais sobre tudo o que acontece. Mas João Batista, por ser amigo do noivo, eu acho que eu já fiz até um vídeo sobre isso aqui. Se eu não fiz, eu vou fazer. Ele tem um papel muito importante que é anunciar. Então, João Batista, ele foi conhecido como exatamente a voz que clama no deserto. Ele se preparou e, se eu não estou enganado, teve 6 meses para manifestar, né, o seu chamado, o seu dom, né, o seu ministério naquele tempo. Mas por que Jesus simplesmente fala isso de João Batista? Na minha cabeça faz muito sentido, porque ele preparou o caminho para Jesus. Ou seja, ele querendo ser a voz que clama no deserto, ele foi servir primeiro. Ele foi se submeter às consequências, às dificuldades,
de viver por períodos no deserto, fazendo jejuns, né? Comendo algo que, assim, pelo menos aqui no Brasil não é comum, né? Que é gafanhoto com mel, não é isso? Se eu não estou enganado, eu acho que é isso mesmo. Então, assim, gente, ele tirava de si toda a honra, todo o orgulho, todo o sentimento de grandeza físico e colocava isso como um trabalho serviçal. Servir os nossos irmãos. Agora, por que que a mãe de João Batista, de João, perdão, e Tiago, fala esse pedido a Jesus? Porque é o que eu falei com vocês há muito tempo e eu volto a falar. Sempre quando eu prego, levo a palavra, nessa palavra na igreja, e eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Os judeus, o povo israelita, eles acreditavam que Jesus iria vir para governar a terra, só que no sentido de governo físico e não espiritual. O que Jesus veio fazer na terra, nesse período ao qual ele ficou e anunciou o seu ministério aos quatro cantos, foi simplesmente anunciar o reino de Deus, ou seja, um reino espiritual. Ok? Mas o que é além ou atrás de tudo isso? Davi recebeu uma promessa do Deus Todo-Poderoso, Deus de Jacó, como ele gostava de dizer, que se os filhos de Davi mantivessem a honra aos ensinamentos e aos cumprimentos da lei que Deus estipulava, não haveria falta de descendente de Davi na cadeira do trono de Israel. Acho que um pouco confundo na cadeira do trono, é no trono de Israel. Então a promessa de Deus é: Davi, haverá um descendente seu no trono de Israel. Ok? Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. E se você for pegar a genealogia, chega lá também, né? Já tem alguns estudiosos que fizeram isso. Mas essa é a lógica. Então o povo já tinha, porra, Davi, poxa, Davi foi um bom rei. Então vai vir um sucessor dele que vai governar semelhante a ele ou melhor. Esse é o pensamento do povo. Mas na realidade não é assim, meus irmãos. Deus envia Jesus, seu Filho unigênito, para, exatamente, anunciar as boas novas do Evangelho, como está escrito lá em Isaías 61, né? As boas novas do Senhor. Ele veio para libertar cativos, liberar oprimidos e, acima de tudo, cara, fazer o que ninguém fez, vencer a morte, né? Então, Jesus ele vem em forma de servo, sabe? Então, assim, ele veio aqui para servir. E algo que mexe com a gente é entender que isso não foi para simplesmente botando uma máscara. Esse é o caráter de Jesus, o maior dos maiores, que é o nosso Jesus. Ele nos serviu na terra e ele vai continuar nos servindo na eternidade. Entende? Não é à toa as passagens quando Jesus ele parte o pão dá graças e parte o pão, né? Igual eu ministrei e vocês acompanharam aqui no vídeo anterior. Gente, ser servo é algo primordial na nossa caminhada cristã. É fácil? Não, não é fácil. Se tornar servo não é fácil. Porque nós vamos muitas das vezes ter senhorios, colocando assim, né? Que podem abusar da boa vontade, que podem ser insensíveis, que não podem ser compreensíveis e não auxiliam em nada a gente. Mas o nosso papel é fazer mediante a nossa força. Tá bom? Espero do fundo do coração que tenha feito sentido para vocês. Sério mesmo. É uma passagem que fala muito com todos nós, né? Eu acredito, entendendo sobre isso. Oremos. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que cobre-nos com teu sangue, nos dê a tua graça, livre-nos do mal, nos ensina, nos capacita e, acima de tudo, nos instrui a ir em direção ao Senhor e fazer o teu querer. Pedimos ao Senhor que essa palavra vivifique nos corações e que, acima de tudo, nasça cada vez mais a vontade e o desejo de nos tornarmos servos e ser o melhor para o Senhor, Deus Todo-Poderoso de Jacó. Somos gratos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaram do vídeo? Acharam interessante? Acharam, no mínimo, curioso? Nos ajude, compartilhe com um amigo e deixe aí, cara, seu comentário e nos ajude cada vez mais a anunciar as boas novas do Evangelho. Fique com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.